Olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e preencha os vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. Chegamos hoje a esse dia 25 de janeiro de 2018, dia em que celebramos em comunhão com toda a Igreja a festa da conversão de São Paulo. Hoje, feriado da cidade de São Paulo, queremos então aprender com esse grande santo que muito tem a nos ensinar, principalmente no que se refere à questão da evangelização. E o evangelho de hoje proposto para a nossa reflexão é o evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18, que vai nos narrar o seguinte: E disse-lhe Jesus: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuser as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos enriquece com um grande exemplo de um grande santo, amado, querido por todos, porque é diante do testemunho de São Paulo que nós então podemos alcançar a boa nova que chega até nós nos dias de hoje. Esse grande homem que fundou várias igrejas, não mediu esforços para poder então cumprir aquilo que foi o mandato do Senhor para os seus discípulos, de ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas é interessante conhecermos um pouquinho também sobre a história de São Paulo. O apóstolo dos gentios e das nações, ele nasceu então em Tarso, da tribo de Benjamim, era judeu de nação. Tarso era mais do que uma colônia de Roma. Era um município. Logo, então, ele também recebeu o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus. Foi, então, neste ambiente, em meio a tantos títulos e adversidades, que ele foi crescendo e buscando a palavra de Deus. Combatendo, então, os vícios, foi homem fiel a Deus. Paulo de Tarso foi então estudar na escola de Gamaliel em Jerusalém para poder então aprofundar o conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nessa época então conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita na época. Tornou-se então um grande inimigo dessa religião e dos seguidores desta. Tanto que a palavra de Deus testemunha que na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, ele fez questão de segurar as capas daqueles que o santo Estevão apedrejam como uma atitude de aprovação. Autorizado, buscava identificar cristãos, prendê-los, enfim, acabar com o cristianismo. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus. Ele fazia então seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à verdade encarnada. Mas nosso Senhor veio para salvar a todos. E aqui então um pequeno comentário sobre a vida de São Paulo. E é interessante porque a primeira leitura de hoje, ela nos narra justamente de como se deu essa conversão de Paulo. E assim então, lá no capítulo 22 do livro de Atos, versículos de 3 a 16, Paulo então vai dizendo que nasceu em Tarso, que foi estudar na escola de Gamaliel, foi bem instruído, e que então passou a perseguir os cristãos, tido como seita, como a gente acabou de ouvir na história, na biografia de Paulo. E ali então, é justamente quando ele vai ao encontro para poder então perseguir, para poder matar os cristãos, que ele se depara lá na estrada de Damasco com uma luz ao meio-dia. E é interessante porque esse é um dos 3 relatos a qual então Lucas narra no livro dos Atos Apóstolos sobre a conversão de Paulo.
E ele então, como dizia, no meio-dia, ou seja, no alto da luz, ele se encontra com a verdadeira luz, aquela que então iria iluminar para sempre a história da sua vida, Jesus Cristo. E diante desse clarão lá na estrada de Damasco, Paulo fica como com escamas nos olhos, não enxerga. E ali então ele ouve uma voz e ele pergunta: o que queres de mim, Senhor? E aí ele então ouve, primeiramente ele pergunta: quem és tu, Senhor? A voz então disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E diante disso então ele pergunta: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor então lhe responde: levanta-te e vai a Damasco, e lá você então ouvirá o que deves fazer. E aí então ele vai para a casa de Ananias, que se coloca como instrumento de Deus para poder então ali instruir Paulo acerca da nova missão a qual então o Senhor lhe confiara. Saulo então passa a ser Paulo, apóstolo dos gentios. Nome esse que era temido por todos os cristãos, tamanha violência que ele usava para com eles. E assim Ananias coloca até certo receio de poder então ir ao encontro de Saulo para poder então fazer aquela que era a vontade do Senhor para ele. Mas ele então é convencido por Deus e vai cumprir a sua missão de poder restituir a visão de Saulo, que agora torna-se Paulo. E assim, queridos amados irmãos, Paulo, depois que se encontrou com Jesus, o ressuscitado, a sua vida então mudou plenamente. Passou de perseguidor a anunciador de Jesus Cristo. E assim então, ele com a mesma intensidade com que ele vivia a sua fé no Deus libertador de Israel, a qual então toda a seita dos fariseus ali confiavam, acreditavam, essa mesma intensidade, ele então é impulsionado para poder evangelizar. E ali então passa fundando comunidades, anunciando o evangelho, sendo perseguido, sofrendo, mas tudo isso então ele tira como graça, porque recebeu de Deus essa missão de poder então anunciar o evangelho, e nada lhe pode parar, nem mesmo a prisão. Tanto que algumas cartas, alguns escritos de Paulo, ele o faz na prisão, encarcerado, aguardando então a sua grande sentença, que depois então será de entregar a sua vida por amor a esse Deus que se entregou por cada um de nós e nos convida a poder segui-lo. Este é Paulo de Tarso. E o Evangelho de hoje nos narra então justamente essa realidade, onde o Salmo também nos fala: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Salmo 116 é o mandato do Senhor para todos os apóstolos e hoje para todos nós, batizados e batizadas. Ainda mais vivenciando o ano do laicato, a Igreja quer nos ajudar a poder então compreender que essa missão de anunciar o Evangelho não é específica apenas de religiosos e religiosas, de clérigos. É missão de todo cristão, de todo batizado, de toda batizada. E assim então, somos chamados a levar a luz de Deus no mundo, para que essa mesma luz então se faça presente e dissipe as trevas que estão presentes no mundo de hoje. E quanto o mundo de hoje tem carência de pessoas que anunciam a palavra de Deus. Mas anunciar é fácil. O difícil é você então viver aquilo que você anuncia. Está aí o grande desafio para nós hoje. E assim o Evangelho, Marcos nos narra justamente essa realidade. Jesus diz então aos seus apóstolos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, por quê? Deus, ele não quer a condenação de ninguém. Mas somos nós mesmos que, quando nos fechamos à ação redentora e salvífica de Deus, nós automaticamente estamos nos condenando, autocondenando, porque nos fechamos à ação daquele que veio para poder nos salvar. E assim então, prossegue o Evangelho, dizendo que Jesus envia, mas ele não envia de qualquer forma, ele atribui também ali graças, dons, carismas, que acompanharão aqueles que se colocarem nesse caminho do discipulado,
que são ali então de expulsar os demônios, de impor as mãos, rezar e as pessoas ficarem curadas. E olha aí quanto o mundo de hoje tem carência de pessoas que assumam esse protagonismo de poder ser sinal da presença de Deus. Visitar tantos irmãos enfermos por aí, principalmente aqueles que lutam contra o câncer, pessoas aí na luta contra a dependência química, das drogas, do álcool, pessoas que se encontram também fechadas no egoísmo, nos prazeres que o mundo oferece, e precisam então se encontrar com Jesus. Mas para que eles encontrem Jesus, é preciso que alguém vá até eles. E assim, com certeza, o nome de Cristo seja reconhecido por todas as pessoas, todas as criaturas, como o Evangelho nos narra. Portanto, queridos e amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de podermos, então, crescer nessa caminhada, no seguimento, no discipulado, assim como fez Paulo, não medir esforços para poder evangelizar, seja oportuna ou inoportunamente. O que não podemos deixar é de evangelizar, porque esse é o mandado de Deus também para cada um de nós. E que São Paulo interceda, nos ajude, para que assim nós possamos levar a bom termo a missão a qual o Senhor também confiou a cada um de nós, de poder tornar o nome de Cristo conhecido pelos quatro cantos do mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. E conto, então, com a ajuda de vocês. Lanço aqui um grande apelo. Por favor, nós precisamos alcançar a meta de 1000 inscritos até o dia 20 de fevereiro. Essa é a notificação que recebi aqui, né, de criadores lá do YouTube, para que o nosso vídeo possa continuar anunciando, levando o nome de Cristo a todos os povos, raças e nações. Aproveitando esse espaço concedido, que é o canal também do YouTube. Conto com você, ajude-me. Você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se. Você que já se inscreveu, convide outras pessoas, divulgue. Vamos então fazer com que a boa nova de Cristo alcance os corações desses nossos irmãos que precisam fazer essa experiência do Cristo vivo e ressuscitado como fizera São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo, o apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.